Paz, queridos, amém? Tão bom rever vocês. Alegre estou em saber que eu estou aqui com um povo que persevera, que vai morar com Deus. Missionário, aproveita que você já está no salão, aperta a mão de cada um antes de, de começarmos a palavra e fala para o seu irmão, você está no culto, não está no enterro, não. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Amém? Isso. Sai do seu também, minha irmã. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã, né? Estamos na reta final. Eu vou todo dia para o templo como se fosse o meu último culto de louvor e adoração na minha vida. Amém? Isso aí. É tão bom, né? Glória a Deus. Hoje foi um dia difícil para mim. Nós perdemos um anjinho lá do nosso projeto. Faleceu. Lá é assim, ele está conversando com você, daqui a pouco cai. Lá eles não falam que morre. Lá em Moçambique eles falam desapareceu, é morto. Pode sentar aqui. Pode sentar em nome de Jesus. Amém? Eu fico fazendo missões o ano todo porque eu fico pelo grupo do WhatsApp aqui, capacitando os pastores, recebendo os relatórios lá de fora e orientando. E junho agora eu tenho que ir lá fisicamente inaugurar 2 igrejas e reinauguração da matriz. Então estarei lá e vou fazer uma grande ação com as crianças. Está dando uma doença lá que dá uma mancha branca na cabeça, uma micose enorme e um monte de ferida. E também a mesma varíola que já está aqui no Brasil, já estava lá, chamada Epox, varíola do macaco. O corpo fica cheio de bolinhas. Já está aqui na Bahia, aqui no Rio de Janeiro. Mas isso tudo, a gente consegue enxergar o quê? Que a volta do Senhor Jesus Cristo, ela está bem mais próxima do que a gente imagina. Mas aí eu olho lá para Apocalipse e lembro que aquele que perseverar até o fim, guarda o que tem, para que não perca o quê? A coroa. Dá um sorrisão para Jesus assim. Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 19. Eu sou muito grato a vocês. Vocês fazem parte dessas missões. Amar missões. Estão orando, contribuíram com aquele copo. E Moçambique, ele ora por vocês. Não esquenta, irmãos, se quem saiu, quem não está vindo. Tudo é Deus que movimenta. Amém? Eu falei um dia lá na igreja, quando eu dirigia. Porque fulano saiu que se aborreceu, mas no trabalho ele se aborrece, não sai. Né? No meio da roda dos escarnecedores, né, missionário? Se aborrece, não sai. Hoje a gente está vivendo uma geração que qualquer coisinha larga Cristo. Quando ela falava do amigo, abandona. Mas onde tiverem 2 ou 3 ou mais reunidos no nome dele, ele já se faz presente. Glória a Deus, meu irmão. Continuam firmes. Amém? Tem um povo aqui me pedindo aqui o link, até a galera lá de Moçambique está acordada, querendo ver vocês aí. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Vamos ler do 1 ao 10. Pastor, o que é isso, pastor? Você não vai parar. Você não vai parar. Eu tenho visto quando o pastor estava falando aqui sobre congresso. Mas se você olhar, a maioria dessas igrejas não fazem missão. Faz um congresso, bota bandeira, faz camisa e só. Não oram, não enviam e nem fazem missões do lado da igreja. É um grupo morno que no grande dia o Senhor vai botar para fora. Lembra quando eu falei assim, procura sua vizinha com bolo, lembra? Vai lá, leva o café. Isso é missão. A igreja precisa, mas a gente vai entender por que está assim generalizado. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico.
e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, alegria, né? E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. Vamos ler todo mundo junto? Pode, pastor. Porque o filho do homem, amém, glória a Deus, amém? Amém? Fala para você mesmo, hoje é noite de reatar relacionamento. Não há de que se falar em missões, evangelizar outros, sem antes reatarmos o relacionamento. Para nós entendermos isso aqui, o Zaqueu, ele era um conhecedor da lei de Moisés. Por quê, pastor? No versículo 8, quando Jesus chama ele, o que ele fala? Eis que dou aos pobres metade dos meus. Ali eu vou encurtar, porque todos já sabem essa história. Ali ele estava claramente se arrependendo e já com a salvação de novo sobre a vida dele. Como assim, pastor? Quando ele fala, eu dou metade dos meus bens ao pobre, que quando fala metade, a gente lembra o que, pastor? De repartir o pão, a comunhão. Então ele já sabia que ele estava fora da salvação. E quando ele fala aquilo que ele se arrepende das coisas que ele fazia, e aí ele vai mais fundo ainda. Olha, se alguma coisa eu tenho defraudado, eu restituo quadruplicamente. Por quê? A lei de Moisés, lá em Gênesis, fala que se pegasse 2 ovelhas, tinha que devolver 4. Então aqui está a justificativa, que era um homem que conhecia a Deus. Você pode dar uma glória para Jesus? Estão entendendo quem está comigo nessa palavra? Mas por que você já foi para aí? Vamos lá. Qual é a missão e a comissão da igreja? Ide por todo mundo. Mas o que Jesus deixou de ensinamento aqui? Está no versículo 10. Eu vou pregar pastoral para você entender. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Perdido o quê? Você já parou para pensar sobre isso? Perdido o quê? Hã? Opa! Então, o pai que perde o filho, Deus, pai, havia perdido Zaqueu para quê? Para o dinheiro, para as coisas dessa terra. Então, a gente tem que entender que fazer missões, eu vou buscar e salvar o que se havia perdido. Este é o objetivo da igreja. Mas para ir buscar e salvar o que se havia perdido, primeiro a gente tem que se encontrar com o Senhor Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Não é de qualquer maneira que nós iremos. Pastor, puxa um pouquinho lá atrás, amém. Vamos lá em Gênesis. Deus cria Adão, do fôlego da costela cria quem? Quem? Ivo ou Eva? Bom, então Deus não tem gambiarra não, né? Olha aqui, cria da costela é onde? Do lado ou na frente? Então mulher para andar do lado a lado, não querer passar à frente. Eita, glória a Jesus. Escovão da irmã está ali, o escovão está passando. E aí Deus deixa uma ordem, Adão, vem cá. Eu sou doido assim, vem cá. Eu quero que vocês entendam lá de trás.
para a gente chegar aqui. Adão, vem cá, olha, você vai lavrar e guardar essa terra. Mas Deus estava falando, você vai lavrar e guardar nessa terra. Lavrar e multiplicar. Olha só, mas antes da gente lavrar a terra, a gente tem que lavrar a nossa terra. Para multiplicar, a gente tem que lavrar a nossa terra. Ele passa a instrução para Eva. Aí quem vem? O animalzinho mais astuto. E vai o quê? Tenta distorcer a palavra. O que tem? Nada a ver. E aqui eu abro um parênteses, pastor. Deus, eu vou falar o que Deus está mandando. Os falsos profetas não são aqueles que estão em cima de púlpito, não, querido. Porque os que estão em cima de púlpito não são somente o que tem que pregar, mas são os que estão sentados do teu lado e ficam assim, isso não vai dar certo não, está tudo errado. São os que distorcem a palavra de Deus. E todo mundo pensa erroneamente que aquela palavra, quer ver? Eu vou falar, você vai dar glória a Deus, porque o diabo veio para matar, roubar, destruir. Não é isso que você aprendeu? É mentira, porque a palavra não diz diabo. Vem, missionário. A quem se referindo aqueles falsos profetas que eram usados pelo diabo para distorcer o propósito da igreja. Então fala para o seu irmão, fica firme na instrução que Deus te deu. O missionário está me olhando ali. O anticristo está atuando dentro das igrejas. Vamos para aquela igreja. Ai, Jesus, deixa eu ir reto, por favor. Vão para ali. Eles estão igual Peter Pan. Rodam para lá, voa para cá, microfone, aleluia. Mas estão fora do relacionamento com Deus, sobre a palavra de Deus, e estão fora da obediência de Deus. Está todo mundo me olhando, não houve um glória. Eu não sei nada daqui não, queridos. Já viu o crédito de Peter Pan, pastor? Ele roda, a igreja nunca cresce. A serpente vai lá e distorce a comunhão pela palavra. Acho que vocês não pegaram ainda. Satanás tem usado pessoas dentro das igrejas para impedir o propósito, para te desanimar, para você não ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas para ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, você tem que estar sob a obediência de Deus, com relacionamento com Deus. Amém? Não desanima não, irmãos. Continua no propósito. Sabe quando eu assumi Moçambique que falaram? Falaram assim mesmo, aquilo lá não vai para frente. E eu fiquei quieto. Olha, vai dar errado, aquilo lá não presta. Falei, irmão, eu te amo, mas eu vou pela palavra de Deus e não pela sua. Porque pela palavra de Deus eu vou conseguir em nome de Jesus, pela palavra. Então, queridos, desde lá de trás, Satanás quer quebrar o relacionamento dos filhos com o pai. Quer levar a gente a pecar. Foi falado aqui, Adão, onde tu já, acho que o pastor estava orando, né? Ele erra, ele já sabe que estava em pecado, o que ele faz? Pega uma folha de parreira. Quem leu a Bíblia sabe dessa história, e sabe que estava errado, tampa os órgãos genitais, porque o pecado ele traz vergonha. Amém, amém, amém ou não amém? Amém? Não estou falando das irmãs não, mas geralmente, pastor, aquele grupinho que se aglomera lá no fundo da igreja, são os que estão envergonhados com o pecado. Não, vou ficar aqui, e está falando mal do pastor, e está falando mal da irmã. Eita, glória a Jesus. Hein? Aí o que acontece? Adão, onde tu estás? Você acha que Deus não sabia o que Adão tinha feito? Queridos, não adianta se esconder. Uma hora Deus vai de encontro a você. Entendeu? Está entendendo? Deus uma hora vai de encontro a mim. Deus uma hora vai de encontro a você. Mas aí o que Deus faz? Da primeira tipologia de Jesus, da pele de um cordeiro, para tampar sobre eles. Ali estava o primeiro apontamento de Jesus. Amém ou não amém?
O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu quero abrir um parênteses, pastor, eu estou querendo ir reto. Não desanima se fulano, beltrano saiu não. Sabe por quê? A nossa alegria não depende primariamente do irmão. A nossa alegria depende de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente aqui pode tacar fogo nisso aqui, dar cambalhota, porque se a gente estiver ligado na palavra, em obediência ao Pai, sobre a palavra de Deus, meu irmão, vai acontecer lá igual o Atos 2, o fogo desce, o Pentecoste desce. Vocês estão entendendo? Por que muitos estão desanimados? Não é culpa da igreja, não, é culpa do pecado, porque a gente fica o tempo todo dentro de casa. Eu vou falar, fica vendo Big Brother o dia todo, fica no WhatsApp o dia todo. Tinha crente, eu vi um monte de crente aí de ministério de louvor, de outras igrejas, no carnaval, eu vi, porque eu trabalho de Uber. Depois vem com a cara lavada que está, porque a igreja está assim. Ei, quem traz o pecado para dentro da igreja somos eu e você, quando nós quebramos o relacionamento com Deus. A parede não pode te derrubar. A falta de palavra de Deus, eu vou rasgar. Por que muitos não querem fazer missão? Porque sabe que Satanás vai envergonhar na rua. Vai botar o dedo na cara. Porque está o quê? Sem relacionamento com o Pai. Qual é o maior relacionamento? Aqui, ó. Na palavra. E Satanás, ele tenta o tempo todo, eu vou voltar a falar, tirar que a gente leia a palavra de Deus. É fácil jejuar, é fácil orar, mas de vez em quando a gente olha para a Bíblia, pastor Leandro, dá vontade de tacar a Bíblia lá do outro lado da rua, amém? Não amém? Quem já passou por isso aí? Tem dia que a gente olha assim, mas aí que tem que ir, irmão. Aquele que perseverar até o fim. Aleluia. Mesmo Adão e Eva errando, Deus teve misericórdia, teve graça. Vocês estão entendendo? Foi falado aqui, está batendo com o que o pastor falou. Quando a gente erra, a gente tem que entender que a gente tem um pai, tem um advogado. Não é para parar, é para continuar. E ele achou graça em Adão e Eva. Aí eu vou adiantar. E Adão foi miserável, né? A mulher que tu me deste, querendo botar a culpa em Deus. Mesmo assim, levantou outros líderes. Aí vai chegar até João, que diz o seguinte, o verbo se faz carne. Mesmo Deus levantando Moisés, levantando líderes, o povo não parava de pecar. O povo parava de fazer a missão. Olha o que Deus está falando aqui, porque ficava observando e cobiçando as coisas do mundo. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para falar com você, que o nosso olhar deve estar na palavra de Deus. A nossa vida deve estar pautada nas coisas do céu e não desta terra. Muitos estão abandonando o chamado em prol dessas coisas do mundo. Eu tenho que fazer faculdade. Eu tenho que ter uma casa linda, maravilhosa, para ficar lá na piscina. E as vidas lá fora. E o que adianta você ganhar o mundo inteiro para você e perder a tua salvação? Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido graça com a tua igreja. Mas, pastor, está difícil. Mas ainda há remanescentes fiéis. São pessoas que só querem títulos. Eu vou avançar, pastor, mas não tem uma vida com Deus, não tem um relacionamento com Deus. Agora o que eu vejo, pastor, de apóstola, é semideusa, é pastor, é missionário, é diácono que vem em cima de rebeldia, e o povo tudo indo atrás e pulando, esquecendo dos princípios da palavra de Deus. Quer que eu engane vocês? Levanta a mão, já viu? Como é que eles fazem? Levanta a mão aí, que eu quero profetizar. Eu fico só olhando. Irmãos, eu não sou perfeito, mas 27 anos o mesmo pastor. Se você for hoje ligar para o meu pastor, eu te dou o telefone agora.
Ele vai falar, ó, Leandro falha, Leandro acerta, Leandro presta relatório de vida. Crente que não tem liderança, não empresta outra, Jesus. Fica emprestando ouvido para esse povo, não. Se você vê ele no meio de Moisés, no meio da galera, levanta Balaão, levanta aquela menina que dançou, lembra? Levanta os falsos profetas, sempre vai levantar para tirar você do caminho, da comissão de Deus. Que é a sua salvação primeiro, e depois buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não vem de hoje, e não vai parar hoje. Mas cabe o que a gente? Ficar na torre da vigilância. Aí o verbo se faz carne. E aí, bota aí João capítulo 1, versículo 2. Para você entender que Jesus já estava ao lado do Pai em espírito. Amém? Achou aí? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2. Aí Deus fala assim, Pedro, mesmo eu levantando líderes, esse povo não aprende. Agora, vai lá, Jesus, vai. Se faz carne. E aí que eu quero falar, é dele. Ele que tem que ser um modelo para a gente de missões. Ele que tem que ser o espelhamento de como nós, como igreja, devemos proceder. Muitos falam, olha, o apóstolo Paulo, ó, sim, mas ele é o segundo. O primeiro é Jesus. Porque Paulo se espelha em Jesus, missão. Paulo se espelhou em Jesus. Mas Jesus foi o único incorruptível. Não tome eu como modelo. Tome o Cristo que é em mim. É isso que eu quero despertar a igreja. Que mesmo a gente não merecendo, Deus estava ali. Ei, olha, eu estou enviando meu filho, mas meu filho vai embora. E essa comissão vai ficar com a igreja. E no grande dia, Deus vai cobrar essas obras da gente. Ah, mas é assim agora. Ah, mas ninguém quer fazer. Você também não quer, porque se você quisesse, você juntava com a brasa que quer fazer e vai fazer. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quer que eu pare? Não? Vamos parar de ficar dando desculpa. Ah, porque ninguém quer fazer, mas só dois querem fazer. Vai lá você e... Está batendo em mim? Ó, e ele estava, ele era o próprio Deus, mas ele se faz o quê? Carne. Espera aí, eu vou ter que ensinar esse povo o que tem que fazer. E quando a gente se afasta de Cristo, se afasta da palavra de Deus, a gente vira um mero nicolaíta. Isso está lá em Apocalipse. Era o povo herético que falava da palavra de Deus, mas vivia dissolutamente. Muitos só querem vir bater ponto. Religioso. Para sacudir a igreja, pastor? Quer que eu pare? Se quiser tirar o microfone, pode. Hein? Eu quero te sacudir. Hein? Você veio aqui só para uma hóstia, vai embora, chega lá fora, xinga, bebe, fala mal de todo mundo. Hã? Eu tomo posse de um algo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é quesito de salvação, certo? Mas nós seremos julgados pelas obras. E aquela igreja, a igreja é você, eu, que não fizeram o que Jesus pediu, vai receber o seu galardão, de acordo com as suas obras do corpo. Ah, Deus! Ah, mas você era preguiçosa. Você dizia que orava pelo pastor e não orava. Ele estava no princípio com Deus.
Deus, Pai, fala, Jesus desce, você vai ser o modelo missionário para que outros aprendam. Jesus vai no cego de Jericó, não vai? O cego de Jericó ele era o quê, gente? Fala comigo, pobre, não era? Mendigo. Aí Jesus vai, depois vai em Zaqueu, no homem rico. No quesito salvação, Deus é igual para todos. Você sabia disso? Deus não fazia acepção de pessoas. Ele já sabia aonde tinha gente perdida, porque ele queria usar aquelas pessoas. Eu posso usar mais exemplos aqui. Jonas desobedece, mas Deus tinha obra sobre Jonas. Jonas depois volta, ganha a cidade inteira. Eu acho que você não está entendendo. Nessa noite Deus está falando, está errado. A misericórdia de Deus está aqui hoje falando, filho, eu te amo e quero te usar ainda para ganhar vidas. Todo mundo me olhando, vocês querem que eu seja animador de plateia e engane vocês? A maior parte desses pregadores que estão aí fora querem mexer com o seu psicológico, seu emocional para pegar dinheiro de você. Agora falar o que a igreja tem que fazer. A igreja hoje, no Brasil, só vive de congresso de mulheres, congresso de homens, congresso de jovens. Gasta dinheiro com isso, gasta dinheiro com aquilo. E não faz o propósito que Deus chamou para a igreja na terra. Você já viu quanto dinheiro, nada contra, nem estou. Já viu quanto dinheiro se gasta com uniforme? Hein? Não faz um uniforme de seis meses, com todo o congresso, é aquilo ali. A igreja precisa desengessar, olhar mais para Cristo. Cristo não tinha tempo para repousar. Ah, pastor, eu estou indo porque eu tenho que descansar. Ah, então você não pode dizer que é cristão. A única vez que eu olho e vejo Cristo descansar cansado, ele senta onde? No poço da mulher? Mulher samaritana, quebra protocolo, vai lá. Será que você está disposto a ir lá falar com aquela mulher que te calunia todo dia por amor a Cristo? Não, isso é para o pastor Leandro. Aí quer vir aqui, ó. Não tem nada a ver com você não, tá? Abro mão dos meus sonhos. Pastor, tem que entregar papelzinho, evangelizar ele. Se acerta primeiro lá, para depois você fazer a obra. A salvação é individual. O julgamento das obras é individual, mas nós somos um corpo. Quando um braço está manco, vai prejudicar o corpo. Amém ou não amém? Jesus vai em vários lugares. Por que ele já sabia? Porque ele era onisciente. Ele sabe aonde está. E se você estiver na palavra de Deus, ligado com a palavra de Deus, meu irmão, o Espírito Santo, porque se você olhar, o Espírito Santo lá no Jardim do Éden estava fora e falava. Quando chega no Atos, ele está fora e enche, transborda. Ele vai falar assim, qual é o nome do irmão que eu esqueci? Irmão Bruno, Deus vai falar assim com você, vai jogar na tua mente. E procura irmão Marcelo, não sei nem quem é. Estou chutando. Você vai lá. Por quê? Você está em relacionamento com o Pai. Mas aí não vai. Aí no grande dia, vai falar assim, Bruno, eu te falei para ir Marcelo foi sem salvação. Hein? É muito movimento para pouco comissionamento. A igreja de Cristo precisa despertar. A igreja brasileira, sem generalizar, precisa entrar no centro do querer de Cristo. É muito evento e pouca obediência. Ir atrás das ovelhas perdidas da casa. Tudo agora é assim para não ir, pastor. Se foi é porque Deus permitiu. Nem tudo é Deus permitiu, não. A gente não pode aplicar isso para todo mundo, não. Agora eu falo, como pastor, peguei lá, pastor, limpei uma vez, limpei a terceira, aí você não vai atrás mais não, vai atrás de outro. Hein? Você não vai parar. Jesus vai no cego de Jericó,
E aí diz que ele estava à beira do... Qual é a sua missão? Pregar que ele é o caminho? Eita. Cadê a igreja de Cristo no carnaval? Não, pastor, eu estou aqui com minha família, porque a família é projeto de Deus. Mas estava lá vendo a escola de samba. Cadê a igreja de Cristo na saída das comunidades pegando assim? Ah, mas está bêbado. Eu brinquei no centro do Rio, de Uber naqueles blocos. Parava o carro, descia. Um recado de... Eu fiz um panfletinho assim, volta, Jesus nos ama. Entregava na mão dos fulhões, fora do bloco. Cadê o povo de Deus? Ih, vou embora, tá querendo bater, pastor. Pega seu umbigo e fala assim: eu preciso fazer o que Cristo fazia. Fala. Eu preciso fazer o que Cristo fazia. Cristo foi guiado por Deus. Ezequiel foi guiado pelo Espírito Santo. Mas se não tem relacionamento com a palavra de Deus, se o próprio rei governa a barriga, só vai onde quer. Eu só vou onde Deus manda. Ei, Deus vai te mandar ir lá naquele seu sogro que você não fala mais, para você pregar. Aí você fala: não, Deus não mandou eu ir. Glória a Deus. Se eu falasse assim, Deus vai te dar uma Hilux, Deus vai te dar uma casa, Deus vai libertar seu filho. Aí, primeiro Deus quer te libertar, me libertar. Primeiro Deus quer tratar. Pastor, eu estou numa campanha em busca do meu filho, saindo daquela igreja porque meu filho não se liberta. Claro, ele não está vendo Cristo em você. Grita em casa, fala mal da vizinha, xinga. Você sabe por que a igreja de Cristo está perdendo? Porque o ímpio não está vendo Jesus mais em muitos cristãos. Sabe o que eu fiz no carnaval? Um amigo meu de infância me ligou: pastor, está onde? Eu falei: estou aqui, eu tinha uma cliente no shopping Boa Vista. Eu estou na porta aqui do botequim, eu quero apresentar meus amigos. Eu falei: é agora. Aí eu parei o Uber e desci, não entrei não. Eu: bom dia, tudo bem? Bom dia. Aí, esse rapaz que eu já profetizo em nome de Jesus, que ele é do Senhor, ele é Ogando, ele falou assim: esse aqui é meu pastor. Aí o pessoal: caramba, ele é pastor. Aí, você é diferente, veio falar com a gente. Aí os crentes religiosos que estão em pecado. Sabe qual é o pecado? Não é o pecado que tem na Bíblia, é o pecado da omissão. Porque Deus já falou: ide, é ordem, ide. Ide. E por que você só bate ponto aqui na igreja? Ide. Ide. Ide, mas para fazer o ide tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Por que muitos não querem fazer o ide, pastor? Até mesmo aqui dentro. Porque o pecado não deixa. Porque a comunhão não tem, a luz não tem comunhão com a treva. Quando começa a botar a mão, eu vou falar nas coisas que permeiam a Deus, a treva incomoda e não deixa, daquele conflito desanima. Deus não vai deixar qualquer um botar a mão para fazer, não. Se você olhar, Deus não chamou qualquer um, não. Deus chamou Ezequiel. Ezequiel foi o quê? Enviado pelo Espírito. Porque o homem reto temente a Deus. Deus não vai enviar qualquer pessoa para pregar a palavra, não. Mas o que eu quero fazer nessa noite? Chamar a gente na posição de Ezequiel, na posição de Jesus, na posição de Paulo, porque Deus quer usar a gente. Ele foi no pobre. Eu não vou demorar, pastor, 10 minutos. Aquele cego de Jericó, ouve falar: quanta gente está sedenta de ouvir o evangelho. Sabe por quê? A igreja virou religiosa. Entra no culto, bate ponto no culto, entra no culto. Se Deus falar, vai lá na boca de fundo falar. Sabe o que eu vou ouvir deles? Com certeza: caramba, você nem mora aqui, fala com a gente. Tem gente que mora aqui, nem fala com a gente.
rompe, quebra protocolo, senta naquele poço. O samaritano se dava com Jesus. Aí vem o crente santarrão e ia julgar Jesus, pastor. Bem-aventurados aqueles homens que não andam segundo a sua própria vontade, nem na roda dos escarnecedores. Ia falar que Jesus estava na roda dos escarnecedores com aquela mulher samaritana. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Quem está no Espírito, vai enviado pelo Espírito, sabe o que Deus tem para fazer. A gente tem que parar de ser religioso. Aí ele ouve falar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Aí o que ele faz? Lança a capa fora. Eis que coisas velhas se passaram e novas se farão em Cristo Jesus. Sabe o que Jesus está falando? Larga o pecado, porque eu tenho obra sobre a sua vida e quero te usar para ganhar outras pessoas. Aí depois ele vai no rico. Aí eu quero te falar algo. O dinheiro começou a causar dores aqui. Ele começa a cobrar do povo dele e do povo de Roma. Eu não vou pregar sobre isso. Mas aí Deus tinha obra sobre a vida dele. E o interessante é que ele vai lá e grita: Zaqueu! Ó, pastor, deixei ali. Se alguém me provar dentro da Bíblia que Jesus teve um encontro com Zaqueu como homem natural, eu dou o carro que Deus me deu na sua mão agora. Quer, missionário? A chave? Então me prova. Me prova. Não, você pode ter o carro e alguém dirigir para você. Me prova que eu dou o carro agora. Zaqueu! Ué, mas não tem relato na Bíblia. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele é o Criador. Jeremias fala o quê? Que antes que se formasse no ventre, então Deus está chamando Leandro, Bruno. Repete seu nome aí. Fala aí alto. Hã? Fala. Vamos. Isso, alto, irmã, fala. Deus está chamando a gente, porque Ele quer passar o esfregão e usar a gente ainda. É aquele que saiu, Ele não quer. É quem Ele gritou hoje, vai lá, que eu quero falar com vocês. Aleluia! Aleluia! Se eu e você estamos aqui, é porque Deus ainda conta com a gente. Então vamos fazer conforme a palavra. Você não pode desanimar, Jesus estava sozinho. Mas a Bíblia não diz que é para a gente andar lado a lado com um. Sim, mas Jesus estava sozinho. Mas ele foi sobre a palavra de Deus. Então, sobre a palavra, irmãos, nós vamos conseguir os objetivos. Não é de qualquer maneira que nós vamos fazer missões. A gente precisa parar e fazer o examine o homem a si mesmo todo dia. Antes de eu vir louvar, antes de eu vir mexer no som, como que está a minha vida com Deus? Será que eu sou digno de meter a mão nas coisas do Senhor? É, pastor, não quer falar de missões? Estou falando de Jesus, olha para Jesus. Jesus era obediente. Vocês acham que Jesus, sem ser Deus, guiado pelo Espírito, ele iria naquele deserto, meio-dia, para tirar água no poço, numa terra onde queriam matar ele? Você iria, pastor, como homem natural? Você iria, meu irmão? Você iria? Tem crente que está assim. Hoje eu vou ao monte. Hoje eu vou ali. Deus mandou. Mentira, Deus mandou. Você que quer ir lá na consagração para ouvir profecia. Fazer missão é isso, é ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus só se comunica com quem está com o Espírito de Deus. Ezequiel fez uma grande obra. Porque ele foi impulsionado pelo Espírito Santo. Jesus, ele venceu a morte. Ele restaurou a vida de pessoas porque ele foi em obediência. Todos que forem em desobediência perderam. Mas de Jesus para cá ainda teve graça, teve misericórdia.
quer? Aí, quero enxergar. Ele falou, vai, a tua fé te... O mais importante para Jesus é a salvação de uma vida. Para de ficar vindo para a igreja pedir bens materiais. Deus abre uma porta para mim. Deus abre uma porta para o meu filho. Deus me salva. Deus me faça um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Essas senhoras aí vão ganhar muitas vidas com o Senhor. Vão. Você acha que não tem gente observando vocês? Quando vocês vêm para cá? Hein? Ah, mas minha família não ouve. Esquece sua família. Vai ganhar um vizinho. Vai ganhar aquela que liga todo dia. Como é que você está? Tudo bem. Olha, eu queria ler uma palavra. Seja ousado. Eu quero ler uma palavra para você aqui pelo telefone. Sabe aquela vizinha que adora varrer a calçada todo dia? A mais atribulada? Essa aqui você tem que ganhar com amor. Eu vou pular. Jesus morre. Ele fala, eis que vou, deixarei o meu e fareis obras maiores. E por que nós não estamos fazendo obras maiores? Por que nós não estamos vendo mais o paralítico levantado? Talvez você pensou assim, pastor Leandro vem aqui hoje para falar. Vem falar com a gente. Vi com você. Se o próprio Jesus falou que faríamos obras maiores, por que nós não temos? Um jovem vem me perguntar, pastor, vem me questionar, mas a palavra tem que se cumprir. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Por isso que as igrejas estão falando. Eu perguntei, você quer que a palavra se cumpra em você, na iniquidade ou no amor? Você que escolhe. Apostasia é falta de relacionamento com Deus. Pode ter ninguém do seu lado, mas você já acorda. Uau! Vou orar, vou me consertar com Deus. A gente se conserta aqui, ó. Examine o homem, pois assim mesmo. Você pega o seu panfleto e vai. É isso que eu quero te sacudir. Junta com o teu pastor, junta com o teu irmão, junta com esses que estão aqui. E pastor, olha, eu preciso melhorar nisso aqui, você me ajuda. Em Cristo nós somos mais do que... Aí vem gente entregar assim, Deus está te dando uma vitória. Eu falei, irmã, a minha vitória já foi dada na cruz, você está falando de uma bênção? O Pai ainda está à procura, pastor, dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Olha para Jesus. Jesus resgatou o cego de Jericó, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Vai falando, vai dando exemplo aí. Quem quer dar exemplo aí? Hein? 10 leprosos, só voltou um que não era. E aí, se eu olhar para Jesus e olhar para mim hoje, o que eu tenho feito? Vamos curvar a cabeça juntos. E conforme a palavra. Ah, mas pastor, eu sou idoso, não tenho força mais. Não. Para você ouvir a palavra de Deus, você tem. Ler, você tem. Seja dentro da sua limitação, mas faça o que Jesus comissionou a gente. Ide. O ide você não precisa, se tiver limitação física, o ide hoje tem telefone. O ide hoje vocês podem pegar o neto de vocês e saber quem tem o WhatsApp.
e pegar, não pega aquele copia e cola não, lê a palavra, envia a palavra para uma pessoa, falar assim, Senhor, para quem você quer que eu envie essa palavra? Irmãos, quer me matar? Não fica mandando aquelas figurinhas com palavra pronta não, isso é coisa de crente preguiçoso. Já viu de manhã, bom dia, aí vem com a palavra pronta, não, é palavra revelada. Então um tal de copia e cola no WhatsApp. Precisa ter uma vida de relacionamento. Jesus venceu. Como, pastor? Ele venceu a morte lá na cruz. E a gente tem que perseverar. Então a igreja precisa entender qual é o chamado. Não é ela ter o título de missionário. Não é ter o título de pastor missionário que não me adianta de nada. O que Jesus vai falar é o seguinte, tudo bem, mas você não foi servo. Você não cumpriu o papel ao qual eu propus na Bíblia, deixei escrito para você. Nada contra você, não, tá? Nem para mim. Hein? Sabia que missionário não é para estar dentro da igreja? No campo. Trazer para dentro. Diácono hoje fica na porta. Sabe qual é a função do diácono? Cuidar das finanças da igreja. Pastor, quanto que é o aluguel da igreja? Pastor, quanto que é a luz? Pastor não tem que se preocupar com isso. Por isso que lá os apóstolos instituíram os diáconos. Os diáconos que são responsáveis por trazer a parte financeira para a igreja. Estimular o irmão irmão, vamos dizimar. Isso é questão de fidelidade, não é dinheiro. Irmão, vamos fazer uma cantina. Não, mas o diácono você quer ficar lá na porta, estou fazendo a obra, você não está fazendo obra nenhuma. Não, porque a pior parte é a prova, a porta. O diabo vai rir da tua cara. O diabo está aqui, A parte, já viu os crentes espirituais? A pior parte é a porta, onde tem as batalhas. A batalha é contra a nossa carne. O diabo está aqui, de rodear a terra. Ele vai aonde ele quiser, ele está aqui assistindo o culto. Então tem algo errado, porque o diabo, aonde você pisa, irmão, a terra jaz do maligno. Não é isso aqui, é em espírito jaz do maligno. Igreja física continua de Cristo, mas ele em espírito ele tem livre acesso para ele aonde quiser. Agora, para ele tocar em você é diferente. Até no endemoniado de Gadareno, eu vou fechar, pastor, ele teve que pedir permissão para entrar nos porcos. Permita-me que entre. Aleluia. Glória a Deus, pastor, acho que eles não querem mais que eu volte. Eu estou dando um treinamento para você sair diferente. A mesma coisa que eu faço aqui, eu faço lá em Moçambique. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Era isso que Jesus fez. Você viu quando ele separa quantos discípulos? Hein? No meio do quê? E ela está ligada. É isso que Deus está falando. Deus hoje está na reta final, ele está separando aqueles que ele ainda conta. E Deus conta com esse povo que está aqui. Eu posso contar com vocês na palavra? Hein? Jesus sai, eu acabo, pastor. Deixa alguém no lugar. Quem ele deixa para continuar essa obra? Os discípulos. Mas ele deixa quem? A igreja. Pastor, por que você está falando isso? Para ele ir, ele prepara alguém para deixar no lugar. Amém ou não amém? Ele não deixa o lugar vazio. E esse povo que abandona a igreja e deixa as coisas vazias? Está em Cristo? Biblicamente? Chegou meu tempo. Mentira, porque apertou, aí bate pezinho e vai embora. Posso falar, pastor? O pastor Leandro não fala nada comigo. Ele só mandou convite para pegar. Eu não sei se saiu da gente daqui, mas Deus mostrava que saiu. Mas para você sair, você tem que deixar outro no teu lugar. No grande dia vai ser cobrado, pastor. O pai da minha esposa, que eu estou no processo, não entro na casa há 3 anos, me ameaçou semana retrasada. Eu não estou me vangloriando disso não, mas Deus continua o mesmo. Desviado, presbítero, bebendo, me ameaçando, me difamando, caiu durinho, câncer generalizado.
médico falou, que isso? Em uma semana eu fiz exame nesse cara. Semana passada, o câncer tomou daqui de cima. Não brinca com as coisas do Senhor. Saia dignamente pela palavra. Prepara alguém em verdade para deixar no seu lugar. Sabe por quê? Porque a obra não é do pastor Leandro, não do pastor Leandro. A obra é de Jesus. E quem vai te cobrar é Jesus. Vai falar assim, por que você deixou a lacuna naquela missão que eu te dei? E a cara de pau vai para outra igreja, está tocando, está pregando, se apresenta como diácono, como pastor. Raça de víboras que Jesus chamaria. E o povo aplaudindo isso. São esses que estão atrapalhando a obra de Deus na terra. Vocês erram todo dia. E quando um pastor erra, vocês caem de pau num pastor. Sai todo mundo da igreja, mas a gente é obrigado a aturar vocês. A gente sabe do pecado de vocês, sabe por quê? A maior termômetro de vocês são os ímpios da comunidade. Pastor, aquela irmã me parava lá. Aquela irmã xinga a beça o filho dela. E o pastor sabe, mas mesmo assim está te amando, cuidando de você. O pastor sabe que você tem um grupo que fala mal dele, mas ele está ali com você, não te abandona. Pastor, tem que falar. Tem que acabar esse linchamento de líderes. Líder é igual a você, erra. O único que não erra é Jesus. E quando é de usar misericórdia, graça e perdão, não usa. Usa o ódio. Bate o pezinho, vai para outra igreja, sem falar com os irmãos, sai pelo WhatsApp. Isso não é atitude de cristão. Está todo mundo me olhando, não sei de nada daqui. Sai fora desse povo, ora. Vai fazer o que Jesus... Você via Jesus em confusão? Hã? Via Paulo em confusão? Via. Via Paulo pulando de igreja em igreja? Via, minha irmã. Via Paulo falando mal de liderança? Via, né? Hã? Jesus deixou um modelo para a gente. Eu fecho aqui, pastor, 9 horas. Se eu não tiver Cristo, eu não vou ter o olhar dele de misericórdia. Eu tenho que olhar para... É Kelly, não é? Você é Kelly, não? É. Jaqueline. Se eu não olhar para Jaqueline como Jesus me olhou, com um olhar de misericórdia e compaixão, eu não sou um cristão. Eu não posso ficar marcando Jaqueline pelo erro dela. Qual o maior dom? Qual o maior dom? Mas é amor ágape, meu filho. O ágape de Deus. Não deixa esse ciclo que está aí de cão raivoso. Vai embora, porque o pastor está errado, porque fulano está errado, porque aquela igreja, ela está um vento, São Vento, está você. Porque o apóstolo Paulo, ele fala, suportai-vos uns aos outros. Sabe o que é suportar? Não é só suportar o mau humor de Bruno, não. Um dia Bruno vai estar, é Bruno, né? Um dia Bruno vai estar bem, um dia Bruno vai estar mal. Sabe o que é suporte? Vamos embora, vamos para outra igreja. Eles estão fazendo isso, antibíblia. Porque a missionária não vai estar bem, né? As mulheres não têm TPM, não tem? Então, no dia que eu ver que ela está, eu vou entender o momento dela. Tem mulher que taca panela. Eu paro aqui. Tem que entender que se a gente não fizer como Cristo fez, nós seremos cobrados no grande dia. E a salvação individual. Eu estou fazendo o que Deus pediu para eu fazer. Creio que o pastor também tem feito isso.
Hoje o maior problema do cristão é que se diz cristão, mas ainda existe um rei da barraca. Ele quer governar metade da vida dele e metade do que Cristo governa. Estão falando que Deus, sou eu e Deus, mas você vive de corpo, você não vive sozinho. Estão montando um Deus paralelo da Bíblia. Hoje que nós vimos aí, e eu fecho aqui, 90% dos que estão dentro dos templos estão desviados da palavra de Deus. Mas fulano, eu gosto de ouvir assim, Jaqueline. Fulano é homem de Deus, fala labachura e cantaré, canta bem, entrega profecia. Eles estão medindo o homem de Deus com pessoa que usa dom emprestado que o diabo até fala, igual a gente. A árvore você conhece pelos frutos. Começa a missão a partir de hoje. Se alguém começar a levantar contenda dentro da igreja e falar, irmão, senta aqui, olha o que a Bíblia diz. Se você souber que seu irmão tem algo contra você, você mesmo certo, não oferte adoração ao Senhor, não vai lá e se conserta. Eles são cara de pau, pastor, irmão. Fala mal de você por trás. E está aqui, ó, dirigindo consagração. Meu Deus, meu Pai. Vocês estão entendendo? Você acha que esse povo está fazendo missão? Está fora da palavra. A gente está vendo, sabe o quê? Teatro. O Pai está à procura, olha a pregação que Deus me deu. O Pai está à procura de adoradores e não de atores. Eu deixo essa palavra, sabe o quê? Esquece esse povo, ora por ele. Faz o que Deus pediu. Vai buscar e salvar o que se havia perdido. Mas primeiro, você tem que entrar no tratar de Deus. Se não entrar no tratar de Deus, vai ficar. De qualquer maneira, nós não conseguiremos fazer aquilo para o qual nós fomos chamados para viver. A igreja foi chamada para continuar a obra de Cristo. A obra que o apóstolo Paulo fez. A igreja não foi chamada para ficar sentado aqui no banco. Somente aqui você tem que entender que é um local que eu venho me reunir para adorar. Mas e o restante da sua vida? O evangelismo não é só com o irmão da igreja, não. Você pode ter a maior pregação que é a tua vida, teu modo de viver, no seu trabalho. O que eu mais ouço é assim, de ímpio. Ó, esse aqui é meu pastor. Eu falei, cara, não olha para mim não que eu sou pastor. Rapaz, tem um pastor lá que trabalha comigo, pastor. O ímpio, que ele não pode ver uma mulherzinha que ele se assanha todo. Crente que na festa da empresa, aí sabe o que está acontecendo? Os poucos estão pregando a palavra e muitos estão destruindo, mas Deus está levantando essa geração. Deus ainda conta com os remanescentes fiéis. Eu não vim trazer tristeza, eu vim falar o seguinte, assim como Deus contava com Zaqueu, Ele conta comigo com isso. A gente vai falhar, a gente vai errar, a gente peca todo dia, mas a graça e a misericórdia nos alcançam e cabe a gente ter consciência de, se eu continuar do jeito que eu estou, eu não vou conseguir fazer aquilo para o qual Deus me chamou. Que Deus possa abençoar nossas vidas em nome de Jesus. Pastor, não é gritaria. Eu vim trazer um estudo, um ensinamento. O nosso modelo é Jesus. Não vai atrás dos outros, não. 27 anos, meu pastor. Toda semana eu presto relatório. Não é puxar saco de pastor, não. Pastor, essa semana, ela é meu pastor. Liga não, eu faço teatro. Pastor, essa semana eu pequei. Ele, como? Eu não li a Bíblia um dia. Então vamos orar para Deus te dar força para você voltar ali. Você tem que criar relacionamento com o seu líder.
te consumindo. Depois você vai botar tudo em A, B, C, D. Eu falo pro meu pastor, pastor, essa semana eu não orei não. Pastor, essa semana eu fiquei bravo com você. Não gostei disso. E se você também não gostou de algo meu, e se eu estou errando, você fala comigo. É assim que a igreja cresce. Não é? Pastor, obrigado. Continue orando por mim, o povo lá ora por vocês. Em junho eu estou indo lá, vou fazer várias ações lá. Agora Deus que direcionar a saúde, cuidar daquelas crianças, da saúde física, comprar umas pomadas lá que eu já fiquei indiano. Vou terminar o alojamento que era da missionária anterior a mim, que ela infartou do meu lado no culto, em Friburgo. A missionária que deu o pontapé lá da nossa igreja, ela infartou, morreu no retiro, do meu lado. Era o tempo dela ir embora para eu assumir lá. E aí ficou em cima da casa do José Fernando, ficou 2 quartos, sala, cozinha, que não terminou. E Deus falou, não mexe. E agora o José Fernando falou assim, pastor, Deus mandou você fazer esse alojamento, porque você vai vir com mais pessoas aí, e você vai ficar alojado aí. Essa parte de cima é sua, que Deus mandou dar. Agora em junho eu estou indo com 2 pessoas derramar, e mais 2 pessoas de outra igreja. O pastor Genilson de Angra, e a missionária Eliane Berger de outra igreja. Então orem. Experiências com Deus é muito bom. Obrigado.